Olá, hoje é segunda-feira, 22 de novembro de 2021. Eu sou o Guilherme Becker e esta é a primeira edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Carro avança sobre multidão em desfile de Natal e deixa 5 mortos e mais de 40 feridos nos Estados Unidos. A Alemanha bate novo recorde de infecções por coronavírus. Autoridades eleitorais apontam vitória de Maduro em eleições regionais na Venezuela. 5 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas depois de uma SUV invadir a área de um desfile de Natal no norte dos Estados Unidos. O incidente ocorreu na cidade de Waukesha, estado de Wisconsin, por volta das 4h30 da tarde desse domingo no horário local. Alguns dos feridos são crianças e adolescentes de um grupo de danças que participava do desfile. Outros feridos, em sua maioria latinos, são membros da Igreja Católica da cidade. Uma pessoa foi presa. A polícia investiga o caso e ainda não confirmou as motivações que levaram ao atropelamento, mas afirmou que não houve outras ameaças depois do episódio. O chefe da polícia local, Dan Thompson, informou que agentes tentaram barrar a ação ao atirarem no veículo. Thompson também disse que nenhum tiro foi disparado de dentro do veículo e que ninguém foi ferido com os disparos. O presidente americano Joe Biden prestou solidariedade às vítimas e familiares no que classificou como terrível incidente e declarou que a Casa Branca monitora a situação com todo o apoio e assistência necessários. As autoridades informaram que as escolas da região permanecerão fechadas e os estudantes receberão suporte psicológico. A Alemanha bateu um novo recorde de infecções por coronavírus nesta segunda-feira. Segundo o Instituto Robert Koch, a agência de prevenção e controle de doenças do país, foram computados mais de 30 mil novos casos positivos em 24 horas. Isso significa que foram registradas 7 mil infecções a mais de Covid-19 em comparação ao mesmo período da semana passada. Com isso, subiu também a incidência semanal no país. Agora, o novo número recorde é de 386 casos por 100 mil habitantes em 7 dias. Um recorde absoluto nunca antes registrado durante toda a pandemia. Também foram contabilizadas 62 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas na Alemanha, o que eleva o total de mortos para mais de 99 mil em toda a pandemia. Até agora, oficialmente, mais de 5 milhões de pessoas contraíram coronavírus no país. A Europa é o atual epicentro da pandemia de Covid-19. Por isso, os governos têm tomado medidas mais duras para conter a onda de infecções. Desde a meia-noite desta segunda, a Áustria tem um novo lockdown. Durante o final de semana, houve protestos contra as medidas restritivas tanto na Áustria quanto em países próximos, como Bélgica e Holanda. No Chile, foram disputadas neste domingo as eleições mais polarizadas da história recente do país. E o resultado aponta para a disputa de segundo turno entre o advogado de extrema-direita José Antônio Kast e o deputado de esquerda Gabriel Boric. O vencedor irá substituir o atual presidente, o conservador Sebastián Piñera. Em torno de 15 milhões de chilenos, de uma população total de 19 milhões, estão aptos a votar. O pleito ocorreu em um contexto de crise social e política e de um processo constituinte que busca enterrar os últimos resquícios da ditadura militar de Augusto Pinochet. O Chile também vive um cenário de inflação galopante, um sistema previdenciário descapitalizado e desigualdade acentuada pela pandemia de Covid-19. O país ainda está há 2 anos mergulhado na mais grave crise das últimas 3 décadas. Em outubro de 2019, eclodiram os maiores protestos populares desde a ditadura. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, obteve uma vitória esmagadora na eleição regional deste domingo, segundo autoridades eleitorais. Os candidatos alinhados com Maduro ganharam 20 dos 23 cargos de governador, além da prefeitura da capital Caracas. A oposição na Venezuela segue bastante dividida e tenta se reconstruir para o pleito de 2024. Os opositores do atual governo concorreram em uma eleição pela primeira vez em 3 anos. A União Europeia enviou uma missão ao país sul-americano a fim de conferir o resultado e aplicar possíveis sanções a Maduro, cuja eleição de 2018 não é reconhecida por parte da comunidade internacional. A missão deve apresentar seu relatório nesta terça-feira. Novas informações você pode conferir mais tarde na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.